Nos últimos 2 anos, sempre ouvi histórias assustadoras. Decidi compartilhar todas as minhas e algumas histórias extras de meus colegas de trabalho sobre nossas experiências. Meu primeiro encontro foi quando comecei a ouvir todas as histórias assustadoras de todos os youtubers da época. Naquela época eu estava com medo, muito medo de usar o banheiro sozinho. Eu também era novo, era minha 2ª ou 3ª semana no escritório. Eu estava indo para o banheiro 1. Temos 2 banheiros, um na recepção e outro na sala de descanso nos fundos, mas esse banheiro fica na recepção. E a cerca de 6 metros de distância estava o banheiro feminino. A propósito, sou mulher. Vi a senhora entrar no banheiro e suspirei aliviada por não ter que ficar lá sozinha. Empolgada, entrei no banheiro e só vi que todos os boxes estavam desocupados, a área da pia estava vazia. Eu estava sozinho. Sentia meu coração bater acelerado e fui ao banheiro mesmo assim, morrendo de medo. Conversei com minha irmã sobre isso. Ela trabalhou lá por 8 anos e disse que esse escritório é assombrado. Não consegui parar de pensar nisso por um tempo e precisei que alguém me acompanhasse todas as vezes por um mês, mas superei. Meu segundo encontro foi cerca de 8 a 9 meses depois. Eu havia esquecido e deixado de lado a lembrança da senhora que desapareceu. Entrei e vi que a primeira barraca estava ocupada por alguém com sapatos brancos. Eu tinha que pegar um número 2, então fui para o último banheiro, que tem 3 banheiros. Em um banheiro pequeno como esse, é possível saber quem sai e quem entra. Durante esse tempo, 2 pessoas vieram usar a cabine do meio, o que significa que a primeira cabine obviamente ainda estava ocupada. Depois que elas saíram, eu estava terminando e pensei comigo mesmo: bem, quem está no primeiro banheiro provavelmente está no telefone ou algo assim. Sabe quando você passa e consegue ver as rachaduras da barraca e se tem alguém lá dentro? Pois é, eu passei e ela estava vazia e destrancada. Eu me assustei, lavei a mão e saí dali. Acabei usando o banheiro 2 por muito tempo, até hoje. A iluminação pode parecer um pouco mais assustadora, mas prefiro usar um banheiro não assombrado. O terceiro encontro e assim por diante. Fico muito sonolento no trabalho porque faço sempre a mesma coisa. Isso é muito chato aqui. De vez em quando sinto algo cutucando minhas costas, como um dedo. No mesmo lugar também. Mas outro dia também senti uma picada, mas parecia ser maior, com mais de um dedo. E é claro que não há nada quando me viro. De tempos em tempos, minhas coisas são movidas de lugar. Eu tinha um batom que havia deixado na vertical, ao lado do fio do teclado, para evitar que ele rolasse. No dia seguinte, no entanto, quando entrei, vi que ele estava na horizontal, pois alguém o havia colocado assim. Temos zeladores que tiram o pó, e acredite, minha área de trabalho não foi espanada. Em outra ocasião, eu tinha o mini gobstopper em um pacote de 3. Ele era novo, não tinha sido aberto e eu o deixei assim em uma sexta-feira. Na segunda-feira seguinte faltava um gobstopper. Quem teria comido isso? O faxineiro? Se isso fosse acontecer, ele poderia ter levado tudo. Devo acrescentar que também já passei do horário, por isso só saí bem mais tarde e geralmente sou um dos últimos a sair. Os encontros da minha irmã, no banheiro também. Certa vez, ela estava sentada fazendo suas necessidades e pensou: e se eu ouvir uma risada? Literalmente, segundos depois, ela ouviu a risada de uma mulher. Este não é no escritório, mas bem próximo a ele. Temos um prédio conectado ao nosso que é para veículos de emergência médica e por isso minha irmã estava dormindo em seu carro, que ficava bem perto das garagens que os armazenam. Ela tinha sonhos estranhos com pessoas aleatórias. Estava no carro e via pessoas que nunca tinha visto perto dos veículos. É como se ela estivesse vendo aqueles que morreram ali. Somos muito espirituais e acreditamos em fantasmas. Além disso, de acordo com alguns colegas de trabalho daqui, um deles entrou na garagem, não sei porquê, mas ele disse que é tão assustador e sinistro lá dentro do começo ao fim. É como se alguém estivesse observando você o tempo todo. Um antigo gerente nosso, Jim,
que não está mais aqui, fechou o prédio sozinho certa vez. Jim é cético e não acredita facilmente em atividades paranormais e fantasmas. Ele ouvia alguém digitando nos teclados e olhava em volta. Os gerentes precisam olhar em volta e garantir que todos vão para casa antes de fechar. Jim olhava para todos os lados e era o único. Outra história dele é que ele costumava trabalhar nos fundos. Nosso escritório tem um local nos fundos para guardar documentos importantes, então ele trabalhou nos fundos por um tempo. Jim ouviu o rádio tocando, foi procurá-lo para desligá-lo e quando o encontrou, estava desligado. Ele estava desconectado da tomada. Percebi que uma das minhas gerentes anteriores também ia sempre ao mesmo banheiro, o banheiro 2. Imaginei que algo devia ter acontecido com ela também. Em outubro passado, ela confirmou que esse escritório é realmente assustador. Minha gerente atual nos disse que é assustador quando ela fecha. Ela não contou uma história, mas todos nós sabemos que é assustador. Uma colega de trabalho, Shelley, teve exatamente as mesmas experiências que minha irmã teve com o banheiro 1 e eu também. Certa vez, Shelley entrou no banheiro antes de todos estarem no escritório e foi para o último banheiro. Outra pessoa entrou na cabine ao lado dela, estava usando o banheiro e teve gases. Shelley quis ver quem era pelos sapatos e quando se abaixou para olhar, você adivinhou, estava vazio. Essa outra colega de trabalho, Amy, foi usar o banheiro 1 na última cabine para fazer suas necessidades. Deixe-me dizer que ela era a única pessoa no local quando entrou. Depois de um tempo, ela começou a ouvir alguém chorando na cabine ao lado da dela. Deixe-me dizer que ela era a única pessoa no local quando entrou. Depois de um tempo, ela começou a ouvir alguém chorando na cabine ao lado da dela. Ela podia jurar que era a única pessoa ali. Amy não deu muita importância ao fato, deu de ombros e se deu por vencida. Mas uma colega de trabalho, Sheila, passou por algo pior do que cutucadas. Nossos cubos são divididos por paredes curtas, então Sheila estava trabalhando por conta própria quando sentiu algo beliscar seu braço. Ela estava usando um suéter grosso, portanto, se você vai ser beliscado, deve ser bem difícil, certo? Veja só, o lado de seu braço que foi beliscado estava voltado para a parede. Não havia como alguém vir e beliscá-la e fugir quando esse lado estava voltado para a parede. Outra colega de trabalho, Mary, tinha ficado até tarde uma vez. Ela era a única das funcionárias que ainda estava trabalhando. Nós temos esses carrinhos onde carregamos os documentos. Mary foi dar uma olhada no carrinho e viu que ele estava no cubo de outra pessoa. Ela o levou de volta para seu cubo, pois deveria estar no cubo de sua colega. Ela pensou que alguém estava fazendo uma brincadeira com ela, então deu a volta e ninguém estava lá. Quando voltou ao seu cubo, o carrinho havia sido movido. Ela ficou muito assustada, embora adore coisas assustadoras. Ela ganhou o cartão da freira conjuradora como uma brincadeira de aniversário e uma semana depois, quando voltou ao trabalho na segunda-feira, o cartão estava virado de cabeça para baixo. Todos os papéis que estavam presos em seu cubo estavam muito mais baixos do que deveriam estar. Kathy é outra colega de trabalho. Suas coisas ficavam reviradas em seu cubo. Ela tinha 2 barras de chocolate ao seu lado e estava me explicando que tinha toque por causa do contato com os doces. Por isso, ela os moveu de modo que não ficassem encostados um no outro. Ao olhar para a mesa ao lado dela, uma das barras de chocolate se deslocou repentinamente. Ela disse que às vezes ouvia algo chamando seu nome, mesmo estando sozinha em casa e até no trabalho. Acho que algo a seguiu até sua casa. Kathy e Mary são muito próximas. Foi na época do Natal de 2016. Estávamos fazendo bingo com todo o edifício. Kathy e Mary foram juntas ao banheiro 1. A cabine do meio estava ocupada. Mary foi para a primeira e Kathy para a última cabine. Quando Mary estava terminando de fazer seus negócios, quem estava no banheiro do meio saiu. Mary pensou consigo mesma: vou ver quem é essa pessoa, já que ela acabou de sair. Ela saiu para lavar as mãos e não havia ninguém lá.
Ela não ouviu a água correr nem a porta se abrir. Ela contou a Kathy sobre isso, e ambas têm certeza de que viram o segundo box ocupado. Isso fez com que eu não usasse o banheiro ainda mais. Por isso, nunca mais uso o banheiro 1, a menos que seja absolutamente necessário. A última história que tenho para contar. Outra colega de trabalho que Laila tinha chegou de manhã bem cedo. Ouviu o teclado digitando do outro lado do cubo. Ia correr para a cafeteria, já que ficava literalmente a 3 minutos de distância com um carro, e perguntou à colega de trabalho que estava sentada lá, Wendy, se ela queria um pouco. Laila não respondeu e perguntou novamente, mas ainda não obteve resposta. Finalmente, Laila foi até lá para ver, mas não havia ninguém. Wendy ainda não havia chegado para trabalhar. Então, quem era? Shelley ouviu o pai de uma de suas amigas e disse que nosso escritório, antes de se tornar um escritório, sempre foi assombrado. Não conhecemos a história desse lugar e acho que não quero conhecer. Isso é tudo que tenho por enquanto. Se acontecerem mais coisas, volto para compartilhar com vocês. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.